Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente, que, como sempre, se propõe a debater assuntos de relevância para a nossa comunidade, de tal maneira que se possam ouvir opiniões que contribuam de alguma forma para que nós encaminhemos pelo menos as nossas reivindicações, os nossos sonhos, as nossas dificuldades em fazer com que as coisas aconteçam e de uma maneira que eventualmente daqui a pouco nós realmente possamos nos transformar na cidade, no estado e no país que todos nós desejamos. Hoje o programa se propõe a um debate bastante abrangente na medida em que o tema proposto é desenvolvimento regional. E isso assambarca um universo de possibilidades de discussão. Mas para debater desenvolvimento regional, nós contamos com uma qualificada pleiade de debatedores, né? Vou começar lá pela extrema esquerda em relação à minha posição aqui no estúdio, o doutor Antônio Carlos Saran Jordão, que todo mundo conhece como Caio Jordão, 15 vezes prefeito de Jaguari e umas 30 vezes presidente do CORED Central, né? Isso. Conselho Regional de Desenvolvimento da região centro do estado do Rio Grande do Sul. Isso. No meio dos debatedores, Evandro de Barros Ber, né? Que é empresário, é advogado e é um homem envolvido com as questões que dizem respeito aos interesses desenvolvimentistas da nossa cidade e da nossa região. E como se fala em região, temos aqui um representante de Júlio de Castilhos, né? O Júlio Batistella, que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Júlio de Castilhos. Sejam bem-vindos, meus amigos, e vamos tentar, eu tenho certeza que será um debate útil, proveitoso. Para a orientação de vocês, nós faremos um debate em torno de 45 minutos, sem intervalos, né? Depois o programa normalmente entra direto já no Facebook, depois ele vai vinculado no canal 19 da NET, no final de semana, e, portanto, nós já vamos provavelmente estar sendo assistidos por um bocado de gente aí que gosta do Santa Maria Frente a Frente e da TV Santa Maria. Sejam bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado. Começamos por quem? Começa pelo Júlio. Para o nosso visitante. Visitante, né? Bem, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, obrigado pela parceria de vocês. É uma honra estar aqui e representar a Associação Comercial de Júlio de Castilhos e a minha cidade, que é Júlio de Castilhos. Eu tenho certeza que este evento vai propor ideias e também mostrar o que a região precisa. Bom, Evandrinho. Candinho, Júlio, Caio, é um prazer estar junto com vocês discutindo um assunto que para mim é fundamental e é um assunto que praticamente me conduziu até a vida política dentro do Executivo, porque no governo Rigoto eu estava à frente da Secretaria de Combate à Desigualdade Regional e isso foi um tema que até hoje é uma ferida aberta que a gente discute, a gente enxerga e se importa como, infelizmente, é um campo no qual a gente, ao invés de desfrutar progresso, experimentar as políticas públicas, trazendo resultado, a gente não viu as coisas acontecerem. E é por isso que essa discussão deveria ser permanente, na verdade. É fundamental para a região voltar a se encontrar, para as regiões como um todo, né? Especialmente a minha família é de Júlio de Castilhos, a mãe é de lá, mas a gente percebe que nós podemos muito mais. Caio. Obrigado, Candinho. Um abraço ao Júlio e ao Evandrinho. Evandro, amigo de muitas décadas. E o Júlio, uma pessoa... tantas, eu acho, né? Algumas, né? O Júlio é uma pessoa que a gente acompanha o trabalho dele na Ação Comercial e Industrial de Júlio de Castilhos. Parabéns, Júlio, pelo teu trabalho. Muito obrigado. Parabéns, Candinho, por esse debate. Importante esse assunto. Nós que há muitos anos, no Conselho Regional de Desenvolvimento, no CORED, a gente vem batalhando sobre isso. E as coisas são difíceis. Caio, por que as coisas não andam? Por que é tão difícil fazer uma mudança, uma transformação de tal maneira que, acho que é uma as vocação, coisas comecem a acontecer? Acho que é uma vocação da nossa região. Quer dizer, infelizmente. Partindo de Santa Maria como, digamos, um ponto central, né? Nós temos, do ponto de vista geográfico, uma situação privilegiadíssima. São privilegiados, né? em termos de... E, no entanto,
nós ficamos nesse limbo permanente, as coisas acabam, parece que vai, mas não, acabam não indo, né? Eu acho que está faltando, Candinho, algumas coisas aí, a região precisa, eu acho que... Não, falta liderança política forte. Falta. Bom, a gente, se pensar em liderança política, hoje quem temos da região nos representando na Assembleia e na Câmara dos Deputados. Temos 2 deputados estaduais e um federal. Nós já tivemos 4 deputados estaduais e 3 deputados aí federais. Aí tu pega essa região central, só de Santa Maria, né? De Cachoeira, fazendo essa curva pela fronteira toda, quem mais tem? Ninguém. A história... Tem um senador agora de São Borja, o Reins, mas é muito pouco para a região como um todo. O perfil de desenvolvimento econômico é que estabelece isso, essa coisa da... E isso é importante, olha, é importante... Eu sei, essa questão econômica, talvez seja isso um dos fatores, mas falta de representatividade política, isso aí prejudica muito. Então, e também eu acho que faltando lideranças, quando falar Santa Maria é o nosso polo aqui, é regional, é o coração do Rio Grande, e temos essa situação privilegiada em relação ao território estadual. Mas está faltando alguma coisa. Será que Santa Maria não teria que ter essa obrigação de, por ser um polo regional, com o tamanho de Santa Maria, puxar esse desenvolvimento? Capitanear esse processo. Ser o carro-chefe. Porque não vamos esperar que Silveira Martins, o prefeito de Silveira Martins, faça isso. Não tem condições. A 4ª colônia cansou de esperar e tratou de se organizar. Nós temos as micro-regiões organizadas aqui, Águas da Serra, que pega Júlio, Tupã, aqui essa região toda, 4ª colônia, mas também a Águas da Serra não se organiza. A 4ª colônia conseguiu se organizar através do CODESUS, mas assim mesmo, com muita dificuldade. Então, está faltando essa integração. Seríamos mais fortes se estivéssemos todos juntos. Não podemos pensar que Santa Maria sozinha vai se desenvolver. E nem a região toda, o entorno de Santa Maria sozinho também não. Se Santa Maria e a região não estiver unida, não vamos conseguir fazer nada. Porque Santa Maria precisa da região e a região precisa de Santa Maria. Tem que haver essa integração, mas está faltando esse elo da ligação. Alguma coisa tem que ser feita. A gente poderia, quem sabe, começar pela questão da infraestrutura, né? E logística. Né? Estradas, aeroportos. Verdade. Tu tens uma longa vivência nisso, né, Cláudio? Eu sou provavelmente o único civil ou pessoa sem representatividade que foi na reunião da 287, Candinho, para tratar especificamente, não do discurso em si, mas de pontuar o que era importante para Santa Maria e para a região e como é que nós atingiríamos essas questões. E eu, na época, não produzi nenhum documento, mas fiz uma manifestação, na época, pedi um microfone, falei. E depois nós juntamos aqui os construtores de Camobi para formatar essa opinião, porque ela nos impacta diretamente. Então a gente está vendo a questão da logística. E o que significa para nós uma obra de infraestrutura sem um planejamento, sem essa visão. Uma rodovia ela é fundamental para atrair progresso, para atrair desenvolvimento, para a questão logística fluir de uma forma mais prática, especialmente na época da perda de tempo, e nem falando aqui em saúde, em vida, mas especificamente na questão econômica. Só que a gente apresentou as propostas e a receptividade foi zero. E isso eu fiquei basicamente umas 2 semanas perguntando, normalmente a gente falava as coisas e havia uma reação, alguém ia te dar uma resposta. Então, quem coordenava o evento a nível estadual não enxergava Santa Maria como força. Então nós perdemos, e aqui eu não vou entrar nesse exato momento na ideia do porquê que a gente perdeu, mas nós perdemos a condição de ser protagonistas, porque tem uma máxima que diz, o poder odeia a quem não lhe exerce. E pior ainda, o poder se revolta com quem lhe exerce mal. E nós sofremos dos 2 males. Nós não exercemos e quando exercemos mal. Na época do Caio, quando o Caio era prefeito, o pai também era prefeito à época, e eles exerceram o tipo da cooperação correta. Os 2 se conectaram, enxergaram que era melhor para a região, o Caio com o protagonismo dele, o pai com dele, e aí os municípios começavam a se conectar e se vivia um ambiente de prosperidade, com um protagonismo reconhecido. Então Santa Maria era titular? Era. Por quê? Porque tem demanda.
Nós temos uma população gigantesca com demanda. Se nós não entendermos que essa demanda nos transforma no lugar onde os municípios vão entre si cooperar e atender essas demandas, gerando receita para todo mundo. Mas se a gente tentar, além da demanda, dominar todos os meios de produção, nós estamos estrangulando o processo produtivo. Então, acho que o nosso modelo de visão e de protagonismo é equivocado, para começar. Mas tem um problema pior. Na época do governo Rigoto, eu fui secretário substituto de uma pasta e depois virei secretário. E nesse momento a gente viajou ao Rio Grande do Sul com o vice-governador fazendo diagnósticos para entender o porquê que tinha regiões tão discrepantes. Regiões às vezes menores, sem tanta força econômica, mas organizadas, pujantes, desenvolvendo. E outras regiões gigantes, com estruturas econômicas, com gente com demanda, mas em estado de pobreza ou de menor condição econômica. E para nossa surpresa, não era a forma de imigração, não era a composição étnica, não era a questão se era monocultura, se não era monocultura. A questão é que nas regiões onde havia desenvolvimento, o cidadão, o empresário, se envolve com a vida política e a atividade econômica do município, não se limita a cuidar do seu negócio. Então, o prefeito fica com dificuldade de fazer uma política diferente porque a força econômica dele conduz ele para esse lado. E as associações cobram de uma forma bastante enérgica que o prefeito se alinhe com aquilo que dá certo. Nós não temos nesse caso, e aqui é uma crítica construtiva, mas eu acho que de certa forma nos últimos anos nós perdemos esse protagonismo das nossas próprias associações, das representativas dos setores. Santa Maria tem uma construção civil que é um poder, todo mundo fala na universidade, é fantástico, renda é importante, mas se essa renda não vira produto e serviço, ela não entra para a prefeitura. Então ela precisa ser convertida, e de preferência numa indústria ou numa atividade que converta o tributo aqui, porque se a matriz é fora, deu. É uma questão de, não é fechar mercado, é uma questão de agir com inteligência e com visão de futuro, mas a gente não faz. E aí a nossa representação, que precisava ser, nesse caso, mais proativa, nós, inclusive, não temos gente suficiente. Por exemplo, boa parte dos construtores de Camobi não está registrado na associação. Então, como é que eu quero que a associação represente a minha visão se a gente não está lá dentro? E por que Camobi se tornou o que ela se tornou? Porque o camobiense brigava com a faquinha nos dentes pelo interesse de Camobi. E, de certa forma, a gente se acomodou. A gente viu a prosperidade chegando e disse, pá, tá tudo bem, engrenou. É permanente essa guerra. Zona de conforto. Exatamente. E na verdade, assim, tu pega uma região tipo Chapecó, Cascavel, Caxias, que são polos importantes. No caso Júlio de Castilhos, só vai deslanchar quando Santa Maria deslanchar. Por que vocês acham que Garibaldi, Veranópolis e outras cidades deslancharam? Porque Caxias estourou. Exato. Então, nós também nos cobramos lá em Júlio de Castilhos, em Faxinal do Soturno, em toda a região, Santiago, por que Santa Maria não está deslanchando? Porque além de Santa Maria prejudicar a própria Santa Maria, ela prejudica toda a região, porque a região está adormecida. Eu não vou conseguir terceirizar um produto lá de fabricação se não tem uma fábrica importante em Santa Maria. Uma Ceasa? Exato. Como é que vai trazer o hortifruti para cá se a gente não consegue nem... Já há um estudo de demanda, mas a gente não consegue coordenar a demanda. Então, eu tenho o produto e a demanda, mas eu não consigo fazer... E não é só logística, né? Aí é uma organização mínima no município. Logística, se só for ver, nós temos no centro do estado. A nossa logística é perfeita. A nossa posição geográfica é perfeita. Nós vimos, se você pegasse a região de Santa Rosa, lá... É num canto. É num canto. Sim. Olha Santo Cristo, é uma cidadezinha desse tamanho, está se tornando gigante. E assim vários e vários outros municípios. E sabe que às vezes a gente fica até com vergonha, mas nós nessa região... Como é que pode? Como é que pode? E Júlio de Castilhos e Tupanjuna dá quase 300 mil hectares de planta, os dois maiores do estado. Sim. E nós não transformamos nada. É verdade. Não dá o primeiro tombo, né? Não demos o primeiro tombo. Eu trago um exemplo, Candinho, aqui. Nós fizemos, o Conselho Regional fez aqui na região o planejamento estratégico da região central aqui. Nós havíamos feito um em 2010, depois em 2015, nós atualizamos em 2015 esse planejamento. Eu vou passar a mão do Evandro e do... Obrigado. E do Plati, Candinho. Obrigado. Esse planejamento foi feito assim por técnicos que buscaram todos os dados nos diversos órgãos de governo, naqueles órgãos de estatística, Fundação Economia e Estatística, IBGE, enfim, juntaram todos esses dados. Fomos delineando, formatando,
Depois chamamos a sociedade para mostrar, olha, aqui as fraquezas, todas as oportunidades, tudo que a região tem. Aqui tem um estudo de cada município, né, inclusive até da população que saiu do meio rural, enfim, tem tudo aqui, né? Aí fizemos um trabalho onde tem as propostas, os projetos e mostrando os caminhos que nós podíamos seguir para desenvolver. Agora, como é que nós vamos executar isso aqui? Muito bonito. Aqui está aquilo que a região precisa para desenvolver. Mas como é que vamos executar isso aqui? Então está faltando uma organização, uma governança regional, uma organização que possa... Uma grande liderança que consiga unir todos esses setores, todos os setores envolvidos. Inclusive, o Evandrinho falou na questão da Universidade Federal, que aporta, né, uma massa salarial considerável na cidade, de tal maneira que eu acho ela colaborou para essa zona de conforto, porque... Sim, ela é ótima, mas ela é que, tudo bem, já que tem que ter um certo nível de polêmica, vamos tê-la. Tu acabaste de abordar, ela é uma bênção e ela é uma praga. Porque como a gente está nessa zona onde tem muito dinheiro entrando, tu não acaba indo para um ponto crítico que te leve a reagir. Porque se nós tivéssemos entrado num ponto crítico, a gente tinha reagido. Vamos pegar um exemplo do coronavírus agora. O coronavírus tem um impacto, já tem. Eu falei com o pessoal do Frigorífico Silva, que eu me encontrei por acaso à noite, e eles me mostraram uma estatística sobre plantas que estão fechando. Mas não precisa ter uma estatística. Vai no centro de Santa Maria e olha o comércio sem ninguém. Então, os restaurantes. Não podemos entrar numa crise, é que nem tentar frear um carro depois do acidente. Então, a gente está vendo o que vai acontecer. Então, um governo, uma gestão que tem proatividade, ele antecipa o problema. Então, não é só evitar contágio, e é uma necessidade, isso aqui, acho que não há dúvida, que é preciso haver... Mas nós temos que enxergar que isso tem um impacto, especialmente no pequeno e no médio, fatal. Porque ninguém avisou um mês atrás, olha, faz caixa, porque tu vai ficar 6 meses com o teu orçamento prejudicado. Então, e é um chamamento que eu faço aqui a todo comerciante, eu sei, eu vivo a realidade de vocês, mas é necessário agora conter o avanço do vírus, sem alarme, mas agir com consciência. Por outro lado, é fundamental que os municípios entrem com uma política de apoio, porque as minhas contas vão continuar vencendo, o meu IPTU vai continuar vencendo, o SCSQN. Então, o município precisa também fazer a sua parte. Eu não estou falando aqui de renunciar à receita, mas entender que durante um bom tempo a receita das pequenas e médias empresas, todas na verdade, não é pequena e média, é que o impacto é maior no pequeno e médio, porque ele não tem como reagir. O fluxo de caixa quebra, Candinho, é um desastre. É gente desempregada. Chapecó está lançando uma campanha, lógico que eles lançam uma campanha para comprar dentro de Chapecó, lógico, sim, mas para dar uma atenção especial aos mercadinhos de bairro, às lojas pequenas, para esses que vão sofrer mais, entendeu? Para eles terem uma sobrevida. Estamos abrindo no colapso. Sim. Olha, essa situação. E infelizmente tem agropecuária. Isso aí vai dar porque nós, queira ou não queira, nosso estado, a nossa região depende do agro. Mas quando eu falei, se tivesse uma indústria, se fosse uma região, não vamos comparar Caxias. Claro, tem algumas polos que são diferenciados, mas que nós tivesse a metade que tem em Caxias. Sim. Nós ia sentir bem menos. Menos, lógico. Sentir bem menos. Nós dependemos do setor primário aqui. E com essa seca... Serviços e comércio. Com essa questão do coronavírus, que isso aí, nós vamos, daqui uns dias mais, vamos ver o que vai ser. Isso aí está parando o mundo quase, né? Evandro, sabe o que me chateia? E a crise que vai ter? Eu me chateio com o seguinte, às vezes eu falo lá em julho, e os caras dizem, mas não adianta botar o negócio da cabeça e trazer indústria, porque a indústria só vai para o lado de Caxias, para o lado de Marau. Eu disse, gente, eles começaram, não começaram? Nós temos que começar. Nós não vamos começar do tamanho deles, mas tem que começar. No caso aqui de Santa Maria, a gente tem em algumas áreas, por exemplo, metal mecânica, né? Tem um bom nicho. E não é invenção, porque a origem da metal mecânica está na primeira colonização alemã aqui da região. Nós tínhamos uma indústria metal mecânica que depois os donos eventualmente ganharam terras e poder político e largaram porque dava muito mais trabalho e foram para outra atividade. Então não é inventar uma vocação, nós tínhamos.
Só que foi... Nós temos a construção civil também, Candinho, que é o outro setor. Isso é interessante, essa tua observação, porque é uma coisa que eu, sempre que possível, falo. Né? Inclusive, eu acho que no último programa a gente, de alguma forma, mesmo que incidental falou nisso. Como tratávamos da questão do comércio e das redes de lojas de fora. Praticamente todas elas, as que tomam conta do acampamento, que estão no calçadão, que estão no shopping, começaram, fora as que, evidentemente, no caso do shopping é diferente, mas essas comércio tradicional, todas essas redes começaram em cidades menores do que Santa Maria. Cara, não sei se você citei Santo Cristo. Santo Cristo é um exemplo, né? Mas aí todos foram à luta, trabalharam, foram buscar mercados além dos seus limites, né? Reinvestiram aquilo que faturaram no próprio negócio, ao invés de fazer como os nossos aqui, que lá no início tinham o mesmo potencial, o mínimo mesmo potencial para hoje se ombrear com essas redes. Onde é que eles investiram dinheiro? Foram investir no campo, né, cara? Foram investir no setor primário, criar gado. O Batistella falou uma coisa certa, né? Como é que esse processamento industrial dos produtos derivados da pecuária bovina de corte e leite, nós não poderia aqui tranquilamente fazer isso e aproveitar, agregar valor. Mas aí entram pequenas... Eu e meu irmão, a gente tem um projeto de começar a nossa pequena indústria. Então, a gente trabalha... A nossa primeira indústria foi aos 10 anos. O negócio foi aos 10 anos. A gente botou uma feirinha na esquina de casa para juntar uns pilinha para comprar o Autorama, porque o pai estava quebrado. Bom, a gente não conseguiu o dinheiro, a mãe descobriu, a gente pegou castigo e ainda apanhou. Mas não, ninguém desistiu de ser empresário. Mas o que acontece... Empreendedor. Exatamente. Então, essa visão empreendedora pressupõe, por exemplo, entender demanda. Se tem demanda, a primeira coisa que a gente faz é atender a demanda. Santa Maria é região, mas Santa Maria tem uma demanda rica de vários produtos de natureza alimentar. Mas tu vê a nossa bacia leiteira, ela está definhando. Então, a nossa ideia justamente é criar produtos alternativos. Aqui, não é nenhuma crítica às monoculturas, mas tu tem um conjunto de produtos que são necessários, que tem alto valor agregado, que tu não precisa ter grandes extensões de terra e que pode ser, inclusive, complemento para as grandes propriedades. Só que, como a gente não organiza o mercado e a demanda, fica difícil convencer o cara a botar a pequena indústria e dizer, vou vender para quem? Sim. Lá no início, o Evandro falou sobre as questões das desigualdades regionais. Isso aí, olha, a gente vem há muitos anos, né? O Evandro trabalhou nisso e nós, do Conselho Regional, sempre trabalhando nisso, para tentar diminuir essas desigualdades regionais. Agora, por exemplo, nós batalhamos a questão da duplicação da 287. Nos aliamos com Santa Cruz. Era onde eu queria que nós chegássemos. A 287, eu acho que já teve vários projetos para duplicar ela, mas o último começou no Centro RS. Sim. Né? Começou no Centro RS e, se eu não me engano, foi a ideia do pessoal de Santiago, do Centro Empresarial de Santiago, que levantaram e foi escolhida como o negócio mais importante para o momento pela logística. Mas depois a gente ficou, no próprio Centro RS começou a ficar devagar, até nós estamos começando agora dia 27, nós vamos ter uma reunião em Júlio de Castilhos, com todas as pessoas que participaram, que eram do Centro RS, dá umas 12 associações comerciais, mais outras lideranças, para retomar ele e realmente daí pegar, por exemplo, olha, nós queremos que tu participe com nós com as outras ideias. Né? Fazer uma entidade que realmente cobre. Tem meios de cobrar, porque tem um livro chamado Administrando como a Máfia, que diz o seguinte: a gente consegue muito mais com um sorriso no rosto e com um pedaço de espada na mão do que simplesmente com um sorriso no rosto. E está nos faltando a espada. E o melhor exemplo disso é justamente a 287. A justificativa de quem está dizendo que a gente não vai ter a duplicação no nosso período é dizendo que a gente não tem fluxo suficiente. É alguma coisa entre 18 a 20 mil, que a outra praça teria 20 mil, a nossa só tem 18. Então eu vou fazer uma proposta. Se isso é verdade e se a gente não tem impacto, então eu vou pedir a todo santamariense que, em vez de ir pela 287, vá pela 290. E aí refaz a conta desse município e pergunta, e agora, ele tem 20 mil ou só tem 2? Porque os 18 são nossos. Sim. Então, se a região entender, se toda a extensão da 287 entender que se tirar Santa Maria da equação, não sai duplicação,
E infelizmente não é só a duplicação, porque daí todos os comércios que tem à volta, até o Lizarote, simplesmente some do mapa. Então, o que falta é a compreensão da inter-relação, é uma visão expandida de cidadania. Então, das costas para Santa Maria, porque nós somos o extremo, e além de uma injustiça, uma falta de visão, porque o extremo não é Santa Maria. Porque se a gente puxa essa duplicação para diante de Santiago, o corredor da importação não é mais a 290, é a 287, porque quem vai para o centro do país não vai ir, porque ele perde uma grande distância. E aí nós criamos uma nova indústria. Qual? O famoso centro logístico aqui. Por quê? Porque daí, ao deslocar o eixo do tráfego dos veículos de importação e exportação, eles passam exatamente por aqui. E aí nós chamamos aqui, outra ideia possível, e era da época de vocês, era a ideia da redistribuição administrativa. Então, por que eu não faço a aduana aqui? Já que ele entra e ele percorre ali 300, 400 quilômetros, já é a hora da parada, ele para. Aí já está a aduana, ele já faz o desembaraço aduaneiro, já resolve os problemas, já tem a sua central de logística, ele já dorme e descansa. Então, quando se vê estrada como... E aí era um ditado que tinha, né? Quem traz estradas faz progresso. Só quem tem asfalto na beira de casa não sabe que isso é verdade. Então a gente não pode ficar fora da equação, mas está na hora de ser propositivo a ponto de dizer, se nos tirarem da equação, nós vamos dar a volta pela 290. E aí o dono, o pessoal que está querendo licitar vai repensar, porque a gente quebra o pedágio. Ao tempo da ponte ruída, que se deslocou. Sim. Meu Deus. Praticamente acabou. Né? Não, e essa questão da 287, o Levante estava falando, como ele falou, não vai beneficiar Santa Maria. Pega as Missões, Fronteira, pega a Quarta Colônia, Cachoeira, toda essa região que é beneficiada. Então isso aí agrava ainda mais as desigualdades regionais. Nossa região está ficando cada vez mais fraca. Então, isso aí é uma questão de... Esse gargalo que tem aqui do aeroporto até aqui, essa duplicação da parte urbana, também não foi contemplado. Quanto tempo para uma pessoa que sai lá de Jaguari para ir a Porto Alegre, quanto tempo ele perde em Santa Maria? Mais de meia hora para atravessar Santa Maria. Então, tudo isso acarreta prejuízo para a região. É um problema seríssimo. E nós nos aliamos a Santa Cruz do Sul. Lá não sei se tem liderança maiores, o que foi, eles conseguiram. Eu acho que tem pressão maior, né? Que liderança. Exatamente. Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, no ponto de vista da direção da Associação Comercial, e depois eu fiz uma reunião com eles, depois que deu tudo esse negócio, não sai, e a gente cria uma expectativa na cidade da gente, né? Sim. Com o Centro RS, eu criei uma expectativa para eles e fui cobrado, a orelhinha foi bem puxada, mas para meu papel é de... Porque a gente está omisso da equação. Exato. Então, assim, eu sou de chutar o balde, de ir para a imprensa, de bater até os caras ceder. Porque, gente... Não tem explicação. É verdade. Que Santa Cruz vai ganhar com o nosso fluxo a duplicação. E se nós pensarmos essa situação, Júlia, é tão estranha, que ela não é uma situação de agora. Essa situação já tem quase 40 anos. E é um absurdo a gente continuar discutindo uma questão que deveria ser óbvia. Quando o pai assumiu o DAER, Candinho, que ele foi diretor do DAER, ele disse para o governador na época, eu tenho uma condição para assumir. Jair Soares falou, qual? Se eu quero uma segunda faixa lá em Camombi. O governador falou, tá louco, Beto? Você não tem cabimento? Eu falei, não. Se o governador falou assim, os caras vão me prender. Não, vão lhe aplaudir, porque quando o senhor fizer, ela já vai estar obsoleta. Isso faz mais de 30 anos, Candinho. Então, e é uma visão de Estado, não podia ser de um cara que vive o problema. É uma visão de Estado, mas nós perdemos essa capacidade de pressionar. Talvez pela questão cíclica dos municípios, porque na época do Caio, eles tinham uma sinergia, eles tinham força, eles tinham pressão. E era diferentes partidos e não tinha problema, Candinho. Não tinha. Era focado no interesse da região. E isso, por que cargas d'água, eu não sei, a gente está perdendo. As coisas mudaram bastante. Mas eu acho ainda que tem como reaver isso aí, viu? É fundamental. Eu acho que a gente tem que se unir, todo mundo. Agora, se der tudo certo, o corona, até nem sei se vai sair essa nossa reunião dia 27, mas eu quero muito que saia. Mas eu acho que por ali, mais pegar todos os setores, não setores, vou pegar associações comerciais, não, pegar todos os setores, criar força. Porque é só com força. Só com força. Porque tu pegar segmentos de associação comercial, vai dar 14 associações comerciais que funcionam bem, tu sabe bem. Então,
pegar todos os segmentos da região e unir. Historicamente, é uma bênção para o Brasil ele ser um país relativamente não envolvido com conflitos, mas é um problema, porque o que gerou em outras épocas uniões em povos foi dificuldade, foi ameaça, foi risco, e nós vivemos num paraíso, e aí que eu digo na postura da universidade, que é uma bênção, mas também uma praga. Como a gente está protegido, a gente a gente vai dar um jeito. Não vai. Então talvez o Covid agora seja uma oportunidade da gente entender isso, dar as mãos e dizer, bom, agora é sobrevivência, agora ou a gente se abraça e vai para frente, e tem ousadia e tem coragem, ou nós vamos ter perdido outra oportunidade histórica de virar essa página. E tem muitas empresas, Evandro, que não têm interesse que cresça. Até pela concorrência. Isso aí faz parte. Então a gente não pode, às vezes tem gente que fala umas coisas pra gente, tem que entrar no ouvido e sair no outro. Porque na verdade ele sabe que é bom para a região, mas para ele não vai ser bom. Mas como o Marcelo falou, nós não podemos desistir, nós somos responsáveis por esse momento. E parte da história, né? Não adianta você só querer sonhar, querer as coisas, se nós não fizer a nossa parte. Nós temos que unir a sociedade civil, setor público, privado, enfim. Há condições de reverter isso aí, mas tem que haver essa integração, como o Júlio falou, senão... O Candinho falou numa grande liderança. O Candinho, me permita discordar, nós não precisamos de uma grande liderança. Nós precisamos que milhares de lideranças, e não depende de cargo público, não precisa de um mágico que vai sentar com uma caixinha de soluções e que vai abrir. Isso não existe. O que dá resultado é quem está literalmente no dia a dia convivendo com a situação, se aglutinar em convergência, em pontos de conversão e tomar uma atitude. Porque daí esta liderança se torna a liderança legítima, que é a pessoa que vier desse processo de afunilamento, de luta, de discussão. Mas eu acho tão difícil, aliás a história tem comprovado, nossa história tem comprovado, né? Como é complicado isso, desse consenso deveria sair essa liderança. Concordo plenamente contigo, né? Quer dizer, brotar naturalmente, né? De um conjunto de ações, de entidades, de pessoas que se envolvam no processo, né? Como é que dizia o Tancredo, não podemos nos dispersar, né? Exatamente. E nós estamos dispersos, como é que nem filhote de avestruz, né? Por aí assim, o senhor que é um homem... Esse é o maior problema da região, esse é o gargalo mesmo, né? Eu acho que é unindo a região que eu acho que vai ter uma cobrança mais forte. Tu falasse a questão de tem gente que não quer que a tua empresa cresça, Batistella bateu no ponto. Isso aí, como é que é a história que o pessoal fala? A síndrome do arbusto, né? Você começa a fazer sombra, vamos podar, né? Foi o doutor Farrell, não sei se é verdade, mas acho que foi. Porque essas regiões, outras regiões conseguiram avançar e crescer. Aqui é Passo Fundo, Erechim, essa região, Serra, enfim. Frederico Westphalen. Frederico. Exato. Frederico Westphalen é longe de tudo. É longe de tudo. Exato. As coisas não caíram do céu, alguém puxou isso aí, senão... Eles conseguiram fazer um polo do lado de Passo Fundo. Mas a pergunta do Candinho é coerente. Se a convergência natural, se um ato de inteligência seria dizer se juntem para prosperar, então vamos fazer outra pergunta. Então, o que é que está nos impedindo? Quais são os fatores que impedem que a gente consiga ter um discurso, não só discurso, né? Uma ação unificada? 3. Divergência político-partidária. Eu não vou nem falar em ideológica. Político-partidária. São clãs eleitorais que, para ganhar a eleição, ao invés de focar na melhoria, tentam achar um jeito. Depois, grupos de interesse econômico que estão bem e prosperando em cima da dificuldade. Como, por exemplo, agora com o coronavírus, o cara me dobrar o preço do álcool gel sem ter um motivo lógico para aumentar. E o terceiro e principal, porque se eu tenho um político que está mais preocupado em se eleger e eu tenho um empresário que está mais preocupado em encher o bolso, o principal prejudicado, quando se junta, resolve isso, nem que seja de uma forma enérgica. O que nós precisamos investir, fundamentalmente, é nessa outra opção. É daqueles que estão sentindo no couro, que está doendo, e diz assim, então vamos dar as mãos, porque ele não consegue ser mais forte do que nós. E essa ligação que o Caio, naquele momento, conseguiu estabelecer. Então, resgatar isso, ações como o mesmo está dizendo, na associação. Sim. E tem mais uma palavrinha-chave que tu esqueceu. Vaidade. A vaidade essa é bandida. É terrível, terrível. O ego, ele derruba muita coisa.
não sei, a gente vive um momento difícil também, politicamente, passamos por vários momentos difíceis, talvez isso tenha influenciado, as pessoas desanimaram um pouco, né? Não sei lá, não podemos também achar que está tudo arrasado, né? Nós temos que retomar isso aí, né? Eu acho que uma frente aí de lideranças que possam puxar isso aí, a gente tem condições de reverter muita coisa, né? Mas é preciso, como foi dito antes, né? Nós termos essa unidade, senão não vamos conseguir. Cada um puxando para o seu lado, por questões políticas ou outras vaidades aí, né? É difícil, né? Não pode... Cada um fica olhando para o seu próprio umbigo, né? Infelizmente, a gente que só enxerga o seu território, não consegue avançar um pouco. E nós temos que ter essa visão macro. Qual é a população da nossa região? Quase 1 milhão? Não, nossa região hoje... Depende de quanto classifica, se é aquela divisão de 32, de 34 ou de 36. Porque dependendo do enfoque que tu encherga, para algumas coordenadorias... 600 e poucos mil. Sendo 75% para Santa Maria. Sim. 75% só. Então nós temos 700 mil habitantes. Olha a força disso aí, né? Olha o PIB da região. É uma demanda fantástica. Então, com esses números, eu acho que se tiver realmente uma união, nós vamos formar uma entidade, sei lá o quê, que vai ter problemas internos, isso aí é normal. Que ninguém pensa do mesmo jeito. Mas eu acho que o pontapé inicial é começar por aí. O que o Caio falou agora é fundamental. Eu acho que seria importante que a gente não passasse com uma geração que se omitiu. E se omitir quer dizer assumir risco e correr, realmente se expor ao risco de talvez ter prejuízo, porque não vai ser só no por favor, com licença e muito obrigado. A gente vai ter que ser mais proativo e mais energético nisso. Podemos pecar por querer fazer e não por omissão. Que seja, mas eu não quero passar pela história como parte da geração que se omitiu. Veio para fazer sombra. Exatamente. É verdade. Meus amigos, o tempo passa rápido, né? Passa rápido. As coisas fluem com naturalidade, o programa é bom, é impressionante como... Esse bate-papo é importante. O tempo avua, né? Como diz o Galdé. Infelizmente, estamos praticamente encerrando o programa, mas eu gostaria de deixar pelo menos 1 minuto para cada um de vocês, para uma manifestação final. E estava falando a questão da estrada, estava lembrando, eu acho que foi Washington Luiz, faz tempo isso, quando foi presidente da República, lá nos anos 20 do século passado, que falava que governar é abrir estradas, né? Acho que era ele. Exatamente. Né? Caio, 1 minutinho, Caio. Pois Candinho, mais uma vez cumprimentar e agradecer pela sua oportunidade. Eu acho que essas ações, debates como esses, podem surgir oportunidade de a gente avançar nessa questão, né? É importante que a gente discuta e procure liderança assim, que tenha conhecimento da realidade local, aqui, regional, para a gente poder fazer alguma coisa que possa mudar esse quadro. Eu acho que, como falou o Ivan, nós não podemos passar aqui em branco, né? Temos que deixar algum legado para as futuras gerações. E isso compete a nós. Não depende eu pensar que o fulano pode fazer, ou deixar para os outros. Eu tenho que fazer a minha parte, cada um tem que fazer a sua parte. Se cada um fizer isso, nós vamos conseguir avançar, com certeza. Então, cumprimentos, alegria encontrar o Evandro aqui, o Batistella, que a gente conhece o trabalho fantástico dele, e mais uma vez, obrigado pelo teu programa, Candinho. Obrigado. Evandrinho. Caio, Batistella, Candinho, obrigado pela oportunidade. Eu acho que eu ia ter um AVC se eu não pudesse falar. Mas eu vou me dirigir a quem está nos ouvindo agora. Eu vou fazer um chamado. Na verdade, eu vou fazer uma provocação. Não tem solução mágica, não tem guru, não tem o super-homem. E eu gostaria que vocês tivessem a sensação que eu tenho de como seria a minha vergonha se um dia eu fosse julgado pelas coisas que eu não fiz. Então a provocação aqui é para vocês. Não deleguem, não entreguem abertamente a oportunidade para alguém. Vocês precisam se envolver com o processo. Senão nós vamos continuar sendo sumariamente esquecidos. E quando houver um convite para uma ação, se envolvam. Para concordar ou para discordar. Opinião é importante, sim. Instruída ou não. Porque se a gente silencia, a gente não se educa. Esse é o convite. Assim, façam parte. Júlio. Bom, agradecer o Evandro, a todos vocês, afinal, obrigado pela oportunidade. A Associação Comercial de Júlio Castilhos agradece, a nossa comunidade também.
E eu quero fazer um apelo para quem está nos assistindo, é que cobre bastante das entidades. Se a pessoa está liderando uma entidade, ela tem que fazer. Ela tem que tirar, sair da cadeira, sair da sua sala e fazer acontecer. Eu acho que entidade não é para te aparecer na televisão, nem na rádio, nem no jornal. Entidade é para te mostrar serviço para o teu associado. Então a região, a todos que estão me assistindo, qualquer tipo de entidade, qualquer tipo de associação, eu acho que vocês têm que cobrar que funcione realmente. Muito bem. Muito obrigado, Caio, obrigado, Evandro, obrigado, Júlio Batistella, pela participação brilhante de vocês. Eu tenho certeza que os nossos amigos telespectadores tiveram assim uma brilhante forma de entender um pouco desses processos todos que de alguma forma nos deixam imobilizados, né? E o Evandro tem razão, quer dizer, vocês todos de alguma forma falaram isso, né? Que se a gente se omitir, a gente está comprometendo não o nosso futuro imediato, nós estamos comprometendo 2 ou 3 gerações que nos sucederão, né? Não é isso, Caio? Nós que já somos avós, né? Tem que ser preocupado nessa. Vou agradecer também aos nossos amigos telespectadores por nos prestigiarem mais uma vez e submetendo ainda a possibilidade de debate com a direção da casa sobre o coronavírus, Covid-19, não sei se voltamos a semana que vem ou não, mas é possível que sim. Um abraço. Obrigado.